Bom, olá meus alunos de terceiro ano, é muito bom estar com vocês aqui agora, tá? E dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre problemas envolvendo o triângulo equilátero e problemas envolvendo o hexágono regular, tá bom? Bom, nos vídeos anteriores nós já vimos que o triângulo equilátero ele possui os três lados iguais e na hora de representar as medidas a gente geralmente usa a letra L, esse L representa o que? A medida do lado, tá? Nós sabemos que quando a gente quer calcular a área, que é a região interna, né? Nos vídeos anteriores a gente apresentou para vocês essa fórmula. A área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, é a medida do lado elevado ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Né? Para calcular o quê? A área, que é a região interna. E também nós apresentamos para vocês uma formulazinha para calcular a altura do triângulo equilátero. Algumas questões não é pedido a área, e sim a altura do triângulo equilátero. Aí, o que é a altura? É essa medida aqui, ó. Essa medida é a altura que a gente representa por H. Essa altura, que é o H, vai ser igual à medida do lado, vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá bom? Se eu precisar da altura. Muito bem. Vamos lá. Numa das questões de vocês aí, que vocês têm, aparece a questão, ela diz assim, calcule a altura do triângulo equilátero, sabendo que seu perímetro vale tanto. O que foi que eu fiz aqui? Eu criei um exemplo bem parecido. Eu espero que olhando esse exemplo, vocês saibam calcular o valor da altura do triângulo equilátero que vocês têm aí na questão de vocês. Então vamos lá, no exemplo que eu criei aqui, digamos que eu tenho um triângulo equilátero cujo perímetro é 24 metros. Você lembra lá o que é o perímetro? Hein? O perímetro é a soma dos lados da figura. Tá? Como se trata de um triângulo equilátero, o perímetro de 24 metros vai ser a soma dos três lados. Aí ele pede, vamos calcular a altura desse triângulo equilátero. Vamos lá. Para calcular a altura, tu precisa do valor do lado. Mas é fácil, muito fácil eu achar o valor do lado se eu tiver o perímetro. Como é que eu calculo o lado do triângulo equilátero? Como é que eu calculo o lado se eu sei o perímetro? Basta tu pegar o perímetro e dividir por 3. Por que dividir por 3? Porque esse perímetro ele é obtido somando 3 vezes o lado, né? O triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais. Então, se o perímetro é 24, como foi encontrado esse perímetro? Somou-se o lado 3 vezes. Então, para encontrar o valor do lado, eu pego esse 24 e divido por 3. Que aí eu volto lá qual era o valor do lado antes, tá bom? Então, divide 24 por 3 que tu vai encontrar o valor do lado, tá? 24 dividido para 3, desculpa, 24 dividido para 3 vai dar 8, correto? Então, quanto vale a medida do lado? O lado mede 8 metros. Aí, o que é que eu faço com esse 8? Substituo aqui na medida para calcular o H, tá bom? Vai bem aqui na fórmula do H, pega a fórmula da altura do triângulo. Vamos lá, H é igual. Quanto vale o L? Vale 8, né? 8 vezes raiz de 3 sobre 2. Você não mexe na raiz de 3, você trabalha esses dois números e divide. 8 dividido para 2 dá quanto? Dá 4. Então, H vai ser 4 raiz de 3. O que? Metros. A raiz de 3 dá um número irracional. Se tu for fazendo uma maquininha, raiz quadrada de 3, vai dar 1,7 e vai embora os dígitos, tá? Se repete infinitamente aí vários dígitos que não tem uma ordem específica neles. Então, essa raiz quadrada forma os chamados números irracionais. O que é que a gente pode fazer? Geralmente, a gente pode deixar a resposta na forma de raiz, como eu apresentei aqui essa questão. Então, a gente vai dizer que a medida da altura do triângulo é 4 raiz de 3 metros. Se na questão ele quisesse substituir o valor da raiz de 3, a gente daria o valor da raiz de 3, tá? Considere raiz de 3 igual a, por exemplo, 1,7. O que é que eu faria? Substituiria aqui no lugar da raiz de 3 o valor 1,7. Ele ficaria 4 vezes 1,7. Aí eu encontrava o valor do H
tirando a raiz aqui, tá bom? Mas no caso aí a questão de vocês, como não deu o valor da raiz, a gente vai deixar na forma de raiz. No caso desse exemplo que eu criei, a altura seria 4 raiz de 3 metros, tá bom? Ok? Desse jeito aqui, que seria 4 vezes raiz de 3 metros. Muito bem. Vamos falar um pouquinho do hexágono. O hexágono regular é um polígono de 6 lados iguais, né? A gente já viu nos vídeos anteriores. E a gente sabe que a formulazinha para calcular a área do hexágono, tá? Eu vou apresentar aqui. Eu vou fazer uma construção aqui, que ela não está dentro das medidas, tá? Mas vamos considerar que esses 6 lados são iguais, né? A medida do lado a gente chama de L. E para encontrar a área, que é a região interna, a gente utiliza essa fórmula. A área do hexágono é igual a 3 vezes L quadrado, raiz de 3 sobre 2. Vocês têm aí uma quarta questão e eu criei aqui um exemplo semelhante. O que é que a questão me dá? Ela me dá o perímetro do hexágono e me pede para calcular a área dele. Se qualquer questão te dá o perímetro do hexágono e pede para você calcular a área, primeiro você tem que calcular o valor do lado do hexágono para poder jogar na formulazinha, tá? Então, nesse exemplo que eu criei aqui, digamos que o perímetro desse hexágono é 30 metros e eu peço para vocês calcularem a área. Qual a área desse hexágono? Vamos lá. Nesse exemplo que eu criei, você vai primeiro calcular o valor do lado. Lembra que o perímetro é a soma dos lados. Então, para chegar no valor 30, somou-se 6 vezes a medida do lado, né? Já que o hexágono tem 6 lados, esse lado é somado 6 vezes para chegar no 30. Então, eu tenho meu perímetro de 30, como é que eu encontro o valor do lado? Eu divido 30 por 6, que é para eu voltar lá no valor do lado, tá bom? Divide por 6, porque eu somei 6 vezes o lado. Então, se eu quero ter o valor do lado de volta, pego o total do perímetro e divide por 6. 30 dividido por 6, a gente sabe que dá quanto? 5, né? Então, a medida do lado desse hexágono aí é 5 metros, tá ok? Hexágono regular, é claro que os lados são iguais. Licença aqui rapidinho. Vamos lá, eu vou apagar aqui. Então, olha só, eu quero a área do hexágono. Vamos lá, a área é igual. Eu pego a formulazinha da área do hexágono e substituo L por 5. Vai ficar como? 3 vezes 5 ao quadrado. Lembra que o nosso L está ao quadrado, tá? Então vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 2, tá? Ok? A gente vai fazer essa continha aqui em cima e depois dividir por 2. Não mexe na raiz aqui, tá? Porque é um número irracional. A gente vai conservar na forma de raiz. Tira o quadrado de 5. 5 ao quadrado dá 25. Aí olha como vai ficar. 3 vezes 25. 3 vezes 25 vai dar 75. 75, raiz de 3, sobre 2. Tá? Aqui é multiplicando, não precisa você especificar esse vezes. Geralmente a gente lê direto. 75, raiz de 3 sobre 2. O que é que eu vou fazer agora? Dividir 75 por 2. Tá? Ok? Tá tranquilo? Estão acompanhando? 75 dividido para 2. Bora lá. 75 para 2. 7 dividido para 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 7, 1. Abaixa o 5. 15 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 2, 14 para 15, 1. Não tem número para baixar, passa a vírgula, acrescenta o 0. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10 para 10, nada. Então, a área será igual 37,5 raiz de 3, o quê? Como é medida de área, se a medida do lado está em metro, a minha área vai sair em metro quadrado. Então, seria 5 raiz de 3 metros quadrados, tá bom? Ok? A resposta fica aí na forma de raiz, tá? Eu criei um exemplo parecido aí com a questão 4 que vocês têm. Espero que olhando aí, vocês consigam resolver as questões que vocês têm.
E qualquer questão que envolva perímetro das figuras, você primeiro calcula lá o valor do lado, depois para resolver as outras coisas que a questão pede, tá bom? Beleza? Um abraço aí, fique com Deus, tá bom? Vamos junto!